Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Cavaco Silva faz hoje o último discurso oficial enquanto Presidente da República antes das legislativas. Ontem o Presidente disse que os portugueses têm de erguer a cabeça e seguir em frente. Na sessão solene da Câmara Municipal de Lamego, Cavaco ressalvou que nem tudo depende de nós, mas sublinhou que cabe a cada um uma quota parte de responsabilidade pela construção do futuro coletivo. Hoje o Presidente da República deverá voltar a apelar ao consenso. Há 8 anos que, no 10 de junho, Cavaco Silva faz discursos nesse sentido. Em 2013, quando Portugal se preparava para a saída da Troika, o Presidente tentou forçar um compromisso de salvação nacional. Já no ano passado, Cavaco endureceu os avisos e pediu prudência e realismo na política para evitar os erros do passado. E vamos justamente começar por tentar antecipar este discurso do Presidente da República hoje na celebração do 10 de junho, aqui no Conselho Consultivo, com Mariana Abrantes de Sousa, economista, e Hélder Oliveira, também economista. Aos dois, muito bom dia, obrigada pela vossa presença. Mariana Abrantes de Sousa, parece que mais uma vez o Presidente da República vai insistir na necessidade de consenso político? Olá, bom dia. Sim, eu acho que esse é um tema persistente e é um tema importante. Nós temos que fazer algo diferente para termos resultados diferentes e talvez isso, trabalhar em conjunto, seria uma forma de avançar, porque primeiro há um vai e vem que é muito pernicioso, porque esta ideia de que se fazem programas e, passado 3, 4 anos, tivemos períodos em que os ciclos eleitorais até eram bastante mais abreviados, isso é muito negativo. E depois nós temos que ter uma visão de longo prazo. Nós somos uma nação com 9 séculos de história, não é para... nós não devíamos estarmos a governar-nos só para as próximas eleições. E, a longo prazo, nós temos que valorizar o bom que nós temos, mas temos que ser muito menos tolerantes com os erros que fazem com que, cada vez que levantamos a cabeça, nos puxem o tapete, não é? Nos cortem as pernas. E é isso que eu acho que é isso que nós devemos pensar. Eu só queria mencionar, eu hoje tenho uma caneta a condizer com o 10 de junho, o dia de Portugal e com a bandeira portuguesa. Hélder Oliveira, há 10 anos que o Presidente da República faz este tipo de apelos ao consenso no dia 10 de junho, até hoje não foi ouvido. O que é que poderá mudar daqui para a frente que, se, por exemplo, durante o período de intervenção da Troika não mudou? Pois, nós devemos, de qualquer modo, insistir naquilo que, aliás, por vezes temos falado um pouco aqui, que é uma visão estratégica para o país. O país é demasiado pequeno na Europa, depois das transformações enormes que teve nos últimos meio século, né, com a descolonização, em que todo o paradigma do país se alterou profundamente. E, portanto, a Europa também se alterou profundamente. A nossa entrada na União Europeia e no euro em particular alteraram radicalmente aquilo que são os dados em que nos movemos e, portanto, o país tem que ter uma visão estratégica. Temos insistido um pouco nisso porque, de facto, o que se verifica normalmente nas forças políticas dominantes é que cada uma tende a alterar tudo o que a anterior efetivamente fez no governo. Portanto, não há uma consistência na nossa política em termos gerais. E isso poderá acontecer. Quer dizer, portanto, temos aqui dito em várias circunstâncias que há coisas que unem os três partidos do chamado arco do poder, embora haja pessoas que não gostem desse tema, mas é de facto assim, são eles que têm estado no poder. PS, PSD, CDS. O PC só esteve no poder em 74, 75, desde aí nunca mais conseguiu, através do processo eleitoral, chegar lá, embora ache que tem a melhor solução, ainda agora vimos isso no passado dia 6 de junho, quando fez aquela grande demonstração, esqueceu-se foi de dizer qual era o exemplo que apresentava relativamente à sua política, porque, de facto, aquilo que o PC tem por detrás é, de facto, a queda brutal daquilo que foi a União Soviética. Mas estes três partidos são, efetivamente, os partidos do arco do poder.
O PC não tem sido o partido do arco, mas pode vir a ser proximamente, por exemplo. Mas há realmente questões que, de alguma forma, unem os partidos do arco do poder. A economia de mercado, a economia social de mercado, uma certa solidariedade social, o Estado social, e depois há formas diferentes de suportar estas ideias fundamentais. Neste momento, por exemplo, uma das coisas que me tem aqui preocupado nos comentários que eu tenho feito é que o país, de alguma forma, não tem centros de poder. É algo que me preocupa profundamente. E não se tem discutido essa matéria suficientemente. Portanto, porque os centros de decisão que existiam em Portugal saíram praticamente todos. E muitas vezes essa questão é desvalorizada, tendo em consideração a globalização. Já muitos comentadores têm aqui dito que não é relevante que os centros de decisão de maneira nenhuma. Os outros Portugal. países europeus não perdem esses centros de poder e lutam por eles. A França e a Alemanha lutam por eles e são países poderosíssimos. A Inglaterra sistematicamente luta por eles. Aliás, a discussão que neste momento existe sobre a continuidade ou não da Inglaterra estar na integração europeia tem um pouco a ver com isso. Qual é o centro de poder efetivo? É a União Europeia ou é a Inglaterra? Portanto, o centro de poder é essencial. A China é realmente um grande país porque tem o centro de poder no seu interior. E os centros de poder da China refletem-se, por exemplo, no poder em Portugal. A China, neste momento, domina várias empresas em Portugal e ela é que decide o que é que vai acontecer. Dou-lhe exemplo relativamente ao passado. As nossas exportações cresceram, já vinham a crescer do governo anterior e continuaram a crescer, felizmente, em particular porque houve alguns projetos que surgiram da nossa decisão relativamente a eles. É o caso do projeto da reforma da refinaria de Sines e o projeto da construção de uma grande fábrica de papel em Setúbal, por exemplo, entre outros casos. Não é? Portanto, os centros de poder, quando nós estamos numa Europa das nações, portanto, são, apesar de tudo, importantes. Não é? E são esses que vão determinar se a nossa economia vai crescer mais ou menos, do meu ponto de vista. Essa é uma questão que deve ser analisada sistematicamente. Eu não estou a ver essa discussão, mas, de qualquer modo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, de facto, os partidos poderiam, de alguma forma, ter um consenso relativamente a políticas de fundo e depois ter as suas próprias políticas que... Acha que esse consenso só poderá ser possível um dia que exista um governo com os três principais partidos do arco da governação? Que é difícil prever que esse governo possa existir. Já houve uma tentativa um pouco do atual presidente em 2013 de estabelecer um certo consenso aí, mas é realmente um pouco difícil essa questão. Agora, o facto objetivo é que pode haver, digamos, sem estarem os três partidos no poder, pode haver em volta desta questão fundamental qual é o grande objetivo de futuro do país, qual é o nosso papel na Europa. Como é que nós preservamos aquilo que é a nossa identidade quase 9 séculos depois de sermos independentes, de termos essa noção que muitas vezes não se tem, de que somos um país das mais velhas fronteiras na Europa, que tivemos a perspectiva de, como diz um historiador americano, foi o país que, de alguma forma, previu aquilo que era um grande projeto empresarial da era moderna, que são os descobrimentos. Ainda há dias estava a falar com alguém sobre esta questão e lembrei-me de uma coisa muito curiosa. O Dom Dinis fez o Pinhal de Leiria para que suportou depois as nossas caravelas. Uma visão estratégica notável. No século XV, de facto, Portugal foi notável a forma como construiu o seu futuro. Por que é que não nos inspiramos nisso para fazer esse futuro? Por exemplo, eu falo também com grande frequência sobre esta questão de facto notável que foi o país, por exemplo, construir um grande país na América do Sul, que é o Brasil. Entre a visão daqueles que construíram o Brasil e daqueles que construíram aqueles 20 ou 30, 20 e tal países de língua espanhola, nós construímos um país único. Aliás, e estava ontem a ver algo que tem a ver com a Conferência de Berlim, que dividiu a África e, através de retas e de curvas, fez os vários países que existem em África. Verifique-se que, enquanto o Império Francês e o Império Inglês
Dali resultaram diversos países. No caso do Império Português, surgiram os países que estavam definidos exatamente como colónias. Algo se terá perdido pelo caminho, Helder Absolutamente, Oliveira. absolutamente. Mariana Abrantes de Sousa, ontem o Presidente da República, ainda em antecipação às cerimónias de hoje, dizia que Portugal está a atravessar uma nova fase e que a economia portuguesa é hoje competitiva, sustentável e integrada na economia global. É o economista Cavaco Silva que está a falar ou é o político? Eu acho que é mais político, porque isso é um grande desejo, que a economia portuguesa seja competitiva e sustentável. E eu acho que ainda não está, eu acho que o nosso processo de ajustamento em curso, o PRAC, ainda não está consolidado. Nós temos dado alguns passos positivos, mas vemos, por exemplo, em abril tivemos outra vez um déficit comercial recorde, quase. Portanto, a nossa dívida externa dá sinais de abrandar e talvez um dia vir a reduzir de uma forma sustentável, mas eu acho que essas afirmações são mais importantes para dizer esta é a bitola porque nos vamos medir. O que nós estamos a fazer ajuda a nossa competitividade ou não ajuda? Esta medida é sustentável ou não é sustentável? Eu acho que esses são os critérios de avaliação, de autoavaliação, e nós temos que fazer isso de uma forma muito, muito mais sistemática. E como eu disse, eu acho que nós temos que ter também menos tolerância para os abusos e para os erros, porque o que temos tido no passado é que quando há políticas menos positivas, elas depois são absorvidas por alguém que se aproveitam delas e que impedem que elas sejam corrigidas a tempo. Estava-me a recordar uma coisa muito simples, a bonificação de taxa de juros para o crédito à habitação para jovens. Virou uma coisa muito abusiva, uma ideia interessante no momento em que havia taxas de juros de 10%, e 12% e 15%, que depois toda a gente punha a casa em nome do Joãozinho de 22 anos, porque era uma forma de ter uma bonificação tão elevada. E isso sabia-se, mas depois, como aquilo tinha os seus próprios constituintes, o seu mercado, não se atalhou a tempo, só se atalhou quando já era quando praticamente a ideia caiu de podre, quando já estava muito avançada. E eu acho que nós temos o déficit orçamental, que é o que enche as páginas do económico, temos o déficit externo, que é muito mais importante que o déficit orçamental e que recebe talvez um capítulo, um artigo de uma vez por semana no económico, e temos o déficit de governação e o déficit de cidadania que não recebem atenção nenhuma. No déficit de governação são mais difíceis de ser medidos, não são quantificáveis. Pois, mas em números, pelo menos. Mas tudo são qualitativos e não quantitativos. Mas tudo se mede pelos resultados. É assim, eu se tenho uma empresa bem gerida, uma empresa pode ter só homens no governo, no Conselho de Administração, não é recomendável, mas isso até podia ser aceitável se a empresa fosse bem gerida. Agora, se a empresa é mal gerida, e isso prejudica a competitividade nacional e a prosperidade e a sustentabilidade nacional, isso não é aceitável. Mariana, a seguir, em relação às contas do Estado, ontem o Presidente dizia também que corrigimos os desequilíbrios das contas do Estado e reganhamos acesso aos mercados de financiamento. Mas a última execução orçamental, a de maio, mostra que de facto o déficit melhorou, a receita aumentou, mas a despesa também aumentou. Isto é corrigir desequilíbrios? Isso. Pois, claro, com o dinheiro, há aquele bom ditado português, com as calças do meu pai também eu sou um homem, não é? Com o dinheiro dos contribuintes também eu reduzo a despesa, porque também eu reduzo o déficit. Se eu aumentar impostos com uma carga fiscal atrofiante, e neste momento nós estamos com, como eu já tenho dito, mais que uma carga fiscal, nós temos um assédio fiscal, assim também se consegue. Aí vamos ver então quais são os resultados que nós queremos. Nós queremos um setor público importante, eficiente e eficaz.
que os alunos aprendam, que os doentes sejam tratados e que haja prevenção inclusive na saúde, de doenças no setor da saúde, e queremos que nesses setores os resultados sejam positivos e sustentáveis. E, portanto, apertar o cinto do contribuinte para encher os cofres e ter cofres cheios com bolsos vazios, isso não é brilhante. Hélder Oliveira, olhando para os dados ontem do INE sobre o saldo da balança comercial, as exportações cresceram perto de 10% no mês de abril, mas as importações avançaram 16%. Isto é o início do desequilíbrio da balança comercial? Bem, nós não podemos esquecer que estamos em ano de eleições, primeiro. E, portanto, haverá, naturalmente, mesmo que não explicitamente, alguma flexibilidade por parte da política económica para facilitar isso. Por outro lado, nós estamos numa situação em que, de facto, a economia do país está a beneficiar daquelas 3 ou 4 situações que são extremamente favoráveis à nossa economia, que é o caso dos juros baixos, o quantitative easing, a baixa do petróleo, que é muito significativa. Apesar disso, as nossas importações cresceram imenso. E, portanto, essa situação que neste momento se verifica na economia global e particularmente na economia europeia favorece extraordinariamente a nossa economia. E, portanto, há muita gente, como eu dizia aqui há dias, que confunde a sua capacidade de gerir a economia com aquilo que são dados externos que facilitam, digamos, a conjuntura. E, portanto, é natural que, para além da flexibilidade da política económica nesta altura e desses dados que neste momento apresentamos, que as importações comecem a crescer e que haja um crédito eventualmente excessivo, outra vez, que facilita a aquisição de produtos de consumo duradouros, não é? Que é o caso dos automóveis. Não é? Mas permita-me a pergunta desta forma. Já vimos este filme? Sim, sim. Não, aquele livro do Rogoff e de uma dupla americana sobre... Reinhardt, exatamente. Diz assim, desta vez é diferente. Portanto, a memória das pessoas e vai ser? é muito curta. O Krugman publicava um artigo, julgo que em março, sobre aquilo que seriam os resultados das eleições no Reino Unido, em que dizia que aquilo que tinha sido maus resultados da política já tinha sido esquecido. E, portanto, as pessoas passaram e acabaram por votar a favor do Partido Conservador, apesar dos maus tratos que o partido teve em alguns anos dessa política, do período anterior. Quando diz desta vez é diferente, ele estava a dizer que, apesar de se dizer o que esta dupla dizia, que apesar de se dizer sistematicamente que desta vez ia ser diferente, não ia ser diferente. Voltavam-se aos mesmos erros, porque a memória, de facto, é muito curta, infelizmente, não é? E, portanto, é natural que, neste momento, que há um certo abrandamento das restrições, que as pessoas comecem outra vez a pensar que é possível voltar a um período de consumo excessivo como houve no passado. Temos que prevenir as pessoas relativamente a isso, porque, de facto, nós temos um grande desejo da felicidade a curto prazo, mas devemos tentar fazer tudo para que a felicidade dure mais do que o curto prazo, não é? E para que a devolução do rendimento não se reflita num desequilíbrio da balança comercial, qual é que é a solução? Retirar o rendimento aos portugueses ou continuar a manter esta trajetória em que os portugueses não têm o rendimento disponível? É essa a solução para não haver um desequilíbrio na balança comercial? Não, eu acho que, digamos, neste momento as políticas quer da coligação governamental, quer do Partido Socialista, é no sentido de dar mais rendimento disponível às pessoas, porque, de facto, a política, a situação económica interna é muito delicada. Mas como é que se direciona esse maior rendimento disponível para a produção nacional e não para as importações? Bem, isso é um processo extremamente difícil de conduzir. Isso tem a ver com questões de médio prazo. Hoje é muito difícil pensar que, de facto, o nosso rendimento disponível se possa dirigir
particularmente para a produção interna. É impossível, porque, de facto, digamos, aquilo que são Até os objetivos de consumo... Há muitas coisas que não existem Absolutamente. na produção interna. E os objetivos de consumo das pessoas não têm nada a ver, têm muito pouco a ver, talvez, com aquilo que é a estrutura de produção interna. Algumas coisas nós podemos orientar, aliás, houve muitas tentativas de fazer campanhas a favor do consumo de produtos nacionais, que é muito importante fazer. Simplesmente isso barrava em duas questões. Por um lado, a nossa estrutura produtiva é limitada. E, por outro lado, digamos, aquilo que é o padrão de consumo atual... É limitada porque se tornou limitada ao longo dos anos. Não, quer dizer, de facto, é impossível pensar hoje que um pequeno país tenha de tudo para consumir tudo, não é? Não é impossível isso. E, portanto, ultimamente, por exemplo, tem havido algum esforço no sentido de aumentar significativamente e diversificar a produção agrícola, por exemplo. É isso que tem que fazer-se. Em certas áreas pode-se diversificar um pouco a produção, no sentido de que ela seja mais acessível aquilo que são o consumo interno ao consumidor português. Mas não podemos imaginar que isso possa ter um efeito significativo. Já de curto prazo. E não vai ter, com certeza, um efeito curto. Agora, de qualquer modo, as pessoas devem ser prevenidas sobre aquilo que lhes pode acontecer se, outra vez, entrarem num vórtice consumista, não é? Portanto, é preciso ponderar seriamente isso. Agora, é preciso animar o mercado interno. Porquê? Porque há muita gente, neste momento, numa situação extremamente difícil, e esse mercado interno pode criar, efetivamente, um emprego, que é essa a grande batalha, é o emprego. Hoje, aquilo que se discute é a taxa de desemprego qual é. Vimos isso nos últimos dias, vimos isso com grande insistência. O Governo a chamar a atenção que, de facto, essa taxa, de alguma forma, neste momento estava limitada e, curiosamente, o discurso de António Costa no encerramento agora da Convenção dirigiu-se praticamente só para o problema do emprego. O emprego é, de facto, algo extremamente importante para o futuro das pessoas e para a melhoria das condições de vida das pessoas. E, de facto, aí até há um certo consenso. Vamos encontrar formas de que o emprego a taxa de desemprego possa diminuir. Como? Aí é que é mais difícil. Aí é que há divergências. Mariana Abrantes de Sousa, nos últimos 2 minutos, a procura interna é a via para a criação de emprego? Muito limitada. Eu acho que nós ou crescemos pelas exportações de bens e serviços ou não conseguimos ter um crescimento sustentável. E as exportações chegam? As exportações têm que chegar, não há alternativa, é que não há outra via, porque o consumo interno primeiro puxa muitas importações, nós temos uma elevada propensidade a importar e como não temos nenhumas barreiras à importação neste momento e temos todas as facilidades à importação, é muito fácil ter um crédito automóvel para comprar um carro importado, é praticamente o crédito mais facilitado. Mas com isso quer dizer que Portugal devia ser mais protecionista, colocar algumas barreiras à importação? Sim. Dentro da União Europeia não conseguimos, mas um dos problemas é que nós temos que reconhecer que nós temos o preço errado nas importações. As importações nós têm um preço parecem demasiado baratas. Na prática não são, porque cada vez que nós temos um aumento de déficit, nós ficamos a pagar. Nós temos, por exemplo, um déficit energético elevado e temos que importar 3 ou 4 mil milhões de euros de energia todos os anos, em termos líquidos, e então quer dizer que os nossos bisnetos estão a pagar a eletricidade que consumimos hoje. Mas também é verdade que importamos muitos produtos que também existem de produção nacional. Nós abdicámos disso e abdicámos da capacidade de, quando entrarmos para a União Europeia, de poder limitar as importações. E como somos um país pequeno, é impossível um país pequeno ter autarcia. Não? Autonomia. Autonomia, mas autárquica. Então, teve bem, autarcia económica. Não? Em termos económicos, ser autossustentável e criar tudo cá dentro. Há outros países que têm uma grande propensidade para os produtos nacionais. Os franceses comem queijo francês. Nós também comemos queijo francês.
Esse é o Não, problema. mas aí, por exemplo, é um caso de sucesso, porque toda a gente falou que com a integração europeia nós iríamos todos passar a comer queijo francês, mas felizmente o queijo português resistiu. É um exemplo de sucesso concreto. Mas com a integração europeia, também em troca de fundos comunitários, também fomos incentivados a distribuir parte da produção nacional. Isso, exatamente. E isso, e então, nós temos, por exemplo, nós podemos ter que continuar a importar cereais, mas então devemos ter a exportar uma série de outros produtos agrícolas. Portanto, a agricultura não deveria ter um saldo externo positivo. A energia também, tudo isso nós temos que pensar de uma forma muito mais sistemática o que é que se pode fazer e mais a nível micro. Mas veja-se que estamos agora a falar em encontros de exportadores e prémios para a exportação, etc., pela primeira vez em 50 anos, porque foi, de facto, e nós estamos muito, muito virados para as importações, e, sobretudo, muito virados, e também para as viagens, etc. Agora, mas eu estou plenamente de acordo com o Hélder quando diz que é uma ilusão pensar que nós vamos poder viver outra vez à grande e à francesa com produtos importados. E se não atalharmos isso, e a forma como se atalha isso é difícil, porque não temos aqueles instrumentos de alterar a taxa de câmbio, etc. É através uma das coisas é através do consumo, do crédito, e de canalizar o crédito para as atividades produtivas, o que não está a ser feito ainda. Já chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Muito obrigada aos dois pela vossa presença neste Conselho Consultivo. É o ponto final do Conselho Consultivo de hoje, que, como habitualmente, regressa amanhã aqui no Primeira Hora. Até lá.